esse vídeo, eu preparei uma aula onde você vai saber tudo sobre harmônicos naturais, para que eles possam ser explorados e aplicados de forma consciente na música. Primeiro, eu vou falar um pouquinho do harmônico em si. Fisicamente falando, esse popular harmônico que usamos tecnicamente na guitarra se trata de um fenômeno, um estudo que é chamado de série harmônica. E para quem gosta de física e tem interesse nesse tipo de estudo, faça uma pesquisa que você vai perceber que se trata de algo muito interessante. Inclusive, esse é um dos fenômenos que de certa forma explica o porquê das 12 notas musicais. Os harmônicos, na verdade, são notas ocultas que estão presentes em cada uma das notas que ouvimos. E seja no instrumento que for, os harmônicos sempre estarão presentes. E de certa forma, eles até são componentes influentes do timbre geral de um instrumento musical. Os instrumentos de corda são excelentes para entender esse fenômeno. E nessa aula, através da guitarra, eu vou mostrar as fórmulas matemáticas e todas as notas que podem ser reveladas em forma de harmônicos naturais na guitarra. Eu garanto que com essa explicação você vai entender na prática como os harmônicos funcionam e aí então poder aplicá-los como bem entender. Mas antes só um aviso, em toda essa aula eu vou usar um efeito de distorção na guitarra. Por que eu vou usar esse efeito? Pois esse efeito enfatiza as notas geradas pelos harmônicos, beleza? Então agora eu vou dar uma explicada rápida na técnica de execução desses harmônicos, que é bem simples. Então, como eu estava dizendo, esses harmônicos são notas ocultas, que estão presentes em uma nota. No caso do instrumento de corda, essas notas elas podem ser localizadas no meio da corda. E o harmônico mais simples que a gente tem é o harmônico que está na 12ª casa, conhecido como a primeira oitava. Como que a gente vai executar o harmônico? Primeiro a gente precisa localizar o lugar exato desse harmônico. E esse harmônico da 12ª casa é muito simples, porque ele vai estar exatamente sobre o traste dessa 12ª casa. Então, vocês vão posicionar o dedo, eu recomendo o indicador para começar. Com um leve toque, vocês vão posicionar ele exatamente em cima desse traste da 12ª casa. Então, encostando ele aqui, vocês vão perceber que ele vai dar um som diferente da nota da corda solta, que era uma oitava abaixo, nesse caso. Esse é o local mais simples de fazer um harmônico, tá? É o lugar onde o harmônico soa com mais facilidade. Em outros casos que eu vou mostrar aqui nessa aula, vocês vão perceber que alguns harmônicos são mais difíceis de tirar o som. Então eu recomendo que vocês treinem isso e tenham muita paciência, pois essa sensibilidade para conseguir tirar o som desses harmônicos vem com o tempo, ok? Vamos então agora começar a explorar o entendimento dos harmônicos. Eu vou estar sempre relacionando os harmônicos com intervalos musicais. Para quem não sabe o que são intervalos musicais, fique tranquilo que eu vou estar sempre apontando quais são as notas geradas por esses intervalos em cada uma das cordas, tá ok? Então os primeiros harmônicos que eu vou falar são os harmônicos de oitava, pois são os harmônicos que aparecem com mais frequência em cada uma das notas musicais, pois eles se tratam da mesma nota. Como eu já disse, os harmônicos em si vibram em determinados pontos da corda do instrumento. Então vocês vão perceber que essa vibração da corda vai estar sempre acontecendo entre a ponte e o capotraste aqui da guitarra. Então são esses dois pontos extremos que a gente vai estar considerando. E quando eu disse que a 12ª casa está sempre no meio dessa vibração, vocês vão perceber que a gente consegue dividir aqui o braço em duas partes iguais. Perceberam? São exatamente duas partes iguais. Então esse é o primeiro harmônico de oitava. Todas as notas aqui se repetem baseado na corda solta. Isso é a oitava em si. Então Mi solto, ao mesmo tempo Mi casa 12. Si, Si. Sol, Sol. Ré, Ré. Lá, Lá. Mi, Mi. Agora o restante eu vou estar sempre mostrando o exemplo aqui na corda misona, que eu acredito que seja o lugar mais fácil da gente tirar o som dos harmônicos. Esse primeiro harmônico que a gente descobriu, eu vou chamar ele de oitava 1, pois ele se trata de uma nota que está uma oitava acima da corda solta. Então o que a gente vai fazer agora? Do mesmo jeito que a gente encontrou um harmônico aqui no centro, a gente vai encontrar um outro harmônico de oitava aqui no centro desses dois pontos agora, tá? Que vai ser aqui, ó, sobre o traste da casa 5.
E vocês vão perceber que esse harmônico do traste da casa 5, ele também vai ser uma mesma nota da corda solta, só que agora 2 oitavas acima, que seria a nossa oitava 2. E olha que interessante, da mesma forma como eu encontrei um harmônico no meio desses dois pontos, eu vou encontrar esse mesmo harmônico agora no meio desses outros dois pontos da vibração da corda, que seria agora aqui sobre o traste da casa 24. Que no caso da minha guitarra eu não tenho aqui o traste 24, mas eu sei que ele estaria aqui. Tá ok? Então já deu para ter uma ideia de como que os harmônicos funcionam. A gente sempre vai subdividindo as coisas ao meio. Então da mesma forma como eu encontrei esse harmônico da oitava 2 nessa região aqui, eu vou encontrar no meio dessas duas regiões de novo a oitava 3, que seria no caso nesse lugar aqui, olha, que é um pouquinho para frente do traste da oitava casa. Da mesma forma como dobrou a oitava 2 em relação à oitava 1, a oitava 3 também vai dobrar em relação à oitava 2. Se antes a gente tinha 2 pontos da oitava 2, a gente agora vai ter 3 pontos dessa oitava 3, que é aqui. A gente vai ter novamente aqui, que é no meio da casa 3, entre esse traste da casa 2 e o da casa 3. Perceberam que é o mesmo harmônico daqui. A gente vai ter ele também aqui sobre o traste da casa 17, assim como no meio aqui da onde a gente palheta, tá vendo? Que vai ser mais ou menos aqui. Vamos ver, ó. Aí. Perceberam que interessante? Então agora só para a gente adaptar uma linguagem, como que a gente vai relacionar esses termos todos? Esse ponto a gente sabe que é o meio, tá? Esses outros pontos que a gente descobriu, eu vou chamar do primeiro quarto, né? E esse aqui do terceiro quarto, tá? O que eu quero dizer? Primeiro quarto, segundo quarto seria o mesmo que o meio. Terceiro quarto, que é esse aqui, e o quarto quarto seria a outra extremidade, onde a gente não vai ter harmônico nenhum. Do mesmo jeito, esses que a gente descobriu por último. O 1 oitavo seria aqui. O 2 oitavos seria o mesmo que o 1 quarto, né? O 3 oitavos seria esse. O 4 oitavo é o mesmo que o meio. O 5 oitavos seria esse. Né? O 6 oitavos seria o mesmo que o 3 quartos. E o 7 oitavo, que seria esse último. E a gente vai ter ainda o 1/16avos. Louco, né? O 1/16avos vai ser entre esse 1 oitavo e a extremidade. Então aqui tinha o 1 oitavo, o 1/16avos vai ser aqui no meio, que é um pouquinho para frente do primeiro traço da guitarra, que seria aqui, olha. Esse já é mais difícil de pegar. Se quiser tirar o som do harmônico um pouquinho mais fácil, vocês podem paletar antes do dedo aqui do harmônico. Aí ele fica mais fácil de tirar o som dele. Como esses harmônicos aqui são um pouquinho mais delicados, a gente só vai considerar 2 lugares para eles, que é aqui o 1/16avos, como eu estou dizendo, e o 15/16avos, que seria aqui no início da ponte. Percebe? Ele está na mesma distância, mesma distancinha aqui, olha. Dessa parte é a mesma dessa outra parte aqui. Tá ok? Isso já entra mais no campo da curiosidade, pois são harmônicos mais difíceis de serem executados. Então vocês perceberam, pessoal, ali no meu desenho, que a gente vai ter uma barra azul mostrando o local exato onde está a oitava 1, que é aqui na casa 12. Uma barra verde mostrando o local exato onde são as oitavas 2, que é aqui e aqui. Barras amarelas ali mostrando as oitavas 3, que é o 1 oitavo, o 3 oitavos, o 5 oitavos e o 7 oitavos. E ainda as barras vermelhas mostrando o 1/16avos e o 15/16avos. Então esses são todos os harmônicos de oitavas que a gente pode encontrar em todas as cordas. E agora eu vou mostrar os harmônicos de quinta.
Se nos harmônicos de oitava a gente começou dividindo o braço em duas partes, nos harmônicos de quinta a gente vai começar dividindo o braço em 3 partes. Então isso era 2 partes iguais, agora a gente vai dividir 3 partes iguais, que vai ficar essa ideia aqui, olha, primeira parte, segunda parte, terceira parte. Através do meu desenho, vocês já vão ter o local exato desses harmônicos. Então, o primeiro 1/3, vocês vão localizar nesse ponto aqui, que é sobre o traste da casa 7. E o segundo terço vai estar sobre esse ponto aqui, que é o traste da casa 19. Esses são o mesmo harmônico de quinta. No caso, como a nossa corda é a corda Mi, eu vou falar rapidinho como que vocês entendem esses intervalos. Essa é a corda Mi, o intervalo de quinta seria Mi, Fá, Sol, Lá e Si. Então, a gente já classifica como Si e é o próprio Si natural nesse caso. No caso da corda Lá, a quinta vai ser a nota Mi. A corda Ré, a quinta vai ser a nota Lá. Na corda Sol, vai ser a nota Ré. Na corda Si vai ser a nota Fá sustenido. E na corda Mizinha vai ser também a nota Si. E essa é a nossa primeira quinta justa. Vocês percebem que são as 3 iguais. Agora eu vou mostrar a quinta justa 2. Então, considerando que a quinta justa 1 está aqui, sob o traste da casa 7, a quinta justa 2 vai estar entre agora essas duas extremidades. Ela vai estar exatamente no meio da extremidade aqui do capotraste e do traste da casa 7, então, que seria exatamente um pouquinho para frente do traste da terceira casa, que é aqui. Essa também é, no caso, uma nota Si, só que 1/8 acima dessa outra nota Si aqui. Deu para entender? Então isso daqui eu vou chamar de 1/6, pois eu estou dividindo o braço da guitarra aqui em 6 partes iguais, sendo essa aqui a primeira, né, dessas 6 partes. Aí o 2/6 vai ser o mesmo que o 1/3, que era a quinta justa 1. O 3/6 vai ser o meio, que era lá do assunto anterior. Depois a gente tem o 4/6, que é o mesmo que o 2/3, que a gente já falou também, que era a quinta justa 1. E para finalizar, aqui sim a gente vai ter o 5/6, que é uma quinta justa 2, que é agora o meio dessas duas partes, que seria mais ou menos aqui, vamos ver. É ele mesmo. Percebe? Idêntico. E para finalizar ainda, existe uma quinta justa 3, que vai estar agora, logicamente, no meio entre o 1/6 e essa extremidade aqui, que vai ser exatamente aqui no meio da segunda casa da guitarra. Vocês vão perceber que também é a nota Si. Do mesmo jeito, dá para palhetar aqui. Fica um pouquinho mais fácil de ouvir. E a gente vai ter também o 11/12, que vai estar mais ou menos por aqui. Tá vendo? Isso só para comprovar que essa teoria da divisão existe. Legal, então agora eu vou falar sobre os harmônicos de terças maiores, que é a próxima série. Então, nos harmônicos de oitavas, a gente dividiu o braço em 2 partes. Nos harmônicos de quintas, a gente dividiu em 3. Se a gente dividir em 4, a gente vai estar de volta nos harmônicos de oitavas, pois 4 é relacionado a 2. Agora, então, a gente vai dividir o braço em 5 partes. Então, conforme o desenho aí que está mostrando na tela, vocês vão perceber que a gente tem 5 partes do braço bem divididas. E o 1/5, que é o primeiro que eu vou tratar aqui, né, ele vai ser um pouquinho antes aqui do quarto traste da guitarra. E essa aqui vocês vão perceber, no caso, que ela é a terça maior do Mi, que é a nota Sol sustenido. Só que aí tem um porém. Essa nota Sol sustenido, ela não vai estar afinada no pitch exato, igual a nota Sol sustenido original que a gente está acostumado. Vocês vão perceber que ela tem uma afinação um pouquinho abaixo desse Sol sustenido. É pouca diferença, mas tem uma diferença. Então todos os harmônicos que eu vou mostrar a partir de agora vai ter uma diferencinha aí na afinação. Os harmônicos de oitava, os harmônicos de quinta, não tinha diferença nenhuma. Ele era a nota exata conforme a afinação que a gente usa. Então esse foi o 1/5. O 2/5, vocês vão perceber que é idêntico, né? Vai ser a mesma terça maior que está aqui no meio da casa 9.
O 3/5 vai estar aqui no meio da casa 16. E o 4/5 vai estar em algum lugar aqui. Deixa eu ver, acho que é aqui. Aí, tá vendo? Esse aqui é o 4/5. E a gente tem ainda a nossa terça maior 2, que também é uma nota Sol sustenido, nesse caso, uma oitava acima. Então, se a gente tinha o mesmo esquema, se a gente tinha essa posição aqui para ter o 1/5, agora a gente vai ter o 1/10, que é a metade de 1/5, que vai estar mais ou menos aqui. Vamos conferir? Olha lá, nota Sol sustenido. E do mesmo jeito a gente vai ter o 9/10. Então, primeiro, deixa eu localizar aqui o 4/5, que estava aqui, né? O 9/10 vai estar, então, mais ou menos aqui. Vamos ver. É isso, né? Tá ali. E novamente, para quem tem dúvida nos intervalos, reparem que no desenho que eu estou mostrando, eu estou sempre colocando ali na extremidade, ali no canto esquerdo, quais são as notas geradas no caso, nesse caso aí, olha lá, pela terça maior de cada uma das cordas. Continuando então agora com a próxima série, que são os harmônicos de sétimas menores. Nos harmônicos de sétimas menores, a gente vai dividir agora todo o braço em 7 partes. E o 1/7, vocês vão reparar que vai estar aqui no meio da terceira casa, um pouquinho para frente do meio dela. Essa, no caso, ela é a nota Ré, com uma alteração do mesmo jeito que eu falei. Ela não é a nota Ré afinadíssima. Ela é um pouquinho desafinada. Beleza? Agora o 2/7, ele vai estar ali na casa 6, quase no final dela. Tá aqui, tá vendo? É a mesma sétima menor. O 3/7 vai estar no meio da casa 10. O 4/7 vai estar no meio da casa 15. O 5/7 ele vai estar no meio da casa 22. E o 6/7, né, vai estar aqui no meio agora dessas duas partes aqui, que seria mais ou menos aqui, olha, vamos ver. Exatamente. Percebe que a matemática não falha. E a gente vai ter ainda o 1/14. Então, pegando aqui o ponto do 1/7, o 1/14 vai estar aqui um pouquinho para frente do primeiro traste da guitarra. Que ele vai ser essa sétima menor, uma oitava acima agora. Um Ré, no caso, uma oitava acima do outro. Por incrível que pareça, é ele. E a gente vai ter ele aqui, que é o 13/14, que vai estar aqui. Fechou? Então agora vamos para a próxima série, que é a série de nonas maiores. As nonas maiores a gente vai dividir agora o braço em 9 partes iguais. Conforme o desenho ali, o 1/9, né, vai estar aqui exatamente sobre o traste da segunda casa. Que no caso, na corda Mi, vai estar gerando a nota Fá sustenido, conforme vocês podem ver ali no desenho. Vamos conferir? Olha lá. Depois a gente vai ter o 2/9, que vai estar um pouquinho para frente ali do traste da quarta casa. Tá aqui. É a mesma nona maior. Depois, ó, vocês vão perceber ali, olha, o 3/9, ele vai coincidir ali com a quinta justa, que era lá o 1/3. Matematicamente, eles são o mesmo, 1/3 e 3/9. Então aqui a gente não tem esse harmônico de nona maior, e sim a quinta justa. Depois, a próxima nona, a gente vai ter ali no 4/9, que é um pouco para frente do traste da 10ª casa, que é aqui. Depois a gente vai ter ali sobre o traste da casa 14, que é o 5/9. O 6/9 novamente vai ser a quinta justa, que seria o mesmo que 2/3. Então aqui a gente tem aquela nota Si. Os 7/9, aqui já é um pouco mais difícil de localizar, hein, gente? A gente vai ter que dividir aqui agora em 2 partes, que vai ser mais ou menos aqui. Tá aqui mesmo, é um pouco difícil tirar o som dele mesmo. E o 8/9, que vai ser agora aqui no meio, que vai ser aqui. É ele, ó. É ali mesmo. E do mesmo jeito, a gente também vai ter a nona maior 2, que vai estar uma oitava acima dessa nona maior 1.
essa nona maior 2, então a gente vai dividir o braço em 18 partes e pegar a primeira parte aqui. Então aqui está a nona maior, 1, né, que seria o 1 nono, e o 1 18avos vai estar um pouquinho antes, quase nada antes do primeiro traço, que seria aqui. Difícil de pegar. É ele. Do mesmo jeito a gente tinha aqui o 8 nonos, a gente vai ter o 17 18avos, que seria aqui, mais ou menos, vamos ver. É ele. E agora, para finalizar, eu vou falar um pouquinho de outros harmônicos que existem, mas são mais difíceis de serem executados de forma consciente. E esses harmônicos todos que eu vou falar agora, eles vão estar nessas extremidades aqui. Você percebe que aqui a gente tem uma infinidade de harmônicos, sabe? Tanto aqui como aqui, né? São esses harmônicos que existem, que eu vou falar. Então, teoricamente, a gente pode dividir o braço em 11 partes, que a gente vai ter ali a nossa nota de 11ª aumentada, que no caso da corda Mi seria uma nota de Lá sustenido. E vai ter todos os seus afiliados, o 10 11avos, o 1 22avos e o 21 22avos. Assim como a gente tem como dividir o braço em 13 partes, que daí a gente vai ter um intervalo de 13ª maior, que seria a sexta maior, no caso do tom de Mi seria a nota Dó sustenido. Também tem as suas variantes, 1 13avos, 12 13avos, 1 26avos e 25 26avos. E ainda a gente pode dividir o braço em 15 partes iguais para encontrar ali uma nota de sétima maior, que no caso, na corda Mi, seria uma nota Ré sustenido. E também tem as suas variantes, 1 15avos, 14 15avos, 1 30avos e 29 30avos. E com certeza ainda existem muitos outros harmônicos ocultos em cada uma das notas que a gente ouve. É que esses que eu expliquei são os mais relevantes. Então agora eu vou mostrar aqui na tela o braço geral com todas as notas que podem ser encontradas através desses harmônicos principais que eu expliquei. Então eu desenvolvi 2 exercícios, um foi baseado na música Come As You Are da banda Nirvana, e o segundo exercício seria um riff de blues, tudo executado através dos harmônicos naturais.